Lição número 260. Que eu me lembre de que Deus me criou. Pai, eu não fiz a mim mesmo, embora na minha loucura tenha pensado que sim. Entretanto, como teu pensamento, não deixei a minha fonte, permanecendo como parte daquele que me criou. Hoje, meu Pai, o teu filho te chama, que eu me lembre de que me criaste, que eu me lembre da minha identidade e que a minha impecabilidade eleve-se mais uma vez diante da visão de Cristo, através da qual quero olhar para os meus irmãos e para mim mesmo no dia de hoje. Agora, a nossa fonte foi lembrada e nela, enfim, achamos a nossa verdadeira identidade. Somos santos, de fato, porque a nossa fonte não pode conhecer o pecado. E nós, que somos os seus filhos, somos iguais uns aos outros e iguais a Ele. Essa é a última lição dentro desse tema especial, o que é o pecado. E pecado, a gente já sabe que é a separação, é estar consciente de ser separado de Deus. E o convite dessa lição é transcender o pecado. Até o título de hoje ele poderia ser que eu me lembre de que sou a vida e não a morte. Que eu me lembre de que sou o amor e não o medo. Que eu me lembre de que sou a perfeição e não o erro. Que eu me lembre de que sou a eternidade e não o passageiro. Que eu me lembre de que sou a certeza e não a dúvida. Quando eu digo, transcender o pecado, eu estou falando de reconhecer a verdade sobre o nosso ser, sobre a existência, sobre o que é realmente a vida. Que eu me lembre de que Deus me criou é ir além de tudo o que você pensa e acredita sobre você. É ir além de todas as aparências, é ir além da identificação com o corpo e só descansar, certo de que tudo o que é nunca se tornou num oposto. A salvação chega, o pecado é eliminado quando não confundimos mais a vida com a morte, quando não confundimos mais o amor com o medo, a eternidade com o passageiro, o que é com o que não é, quando não misturamos mais Deus com o mundo. O convite aqui é atenção, é vontade, é disponibilidade para discernir o tempo todo a verdade da ilusão. Misturar, se iludir, se envolver é pecado. Quando estamos iludidos já, misturando tudo, enganados sobre a existência, nós não percebemos que esse nós no mundo e tudo no mundo não é a vida. Não é a existência, não tem nenhuma relação com Deus. Pelo contrário, é o oposto, é o medo, é só medo. Isto é consequência do pecado, é resultado do pecado. O mundo não é a vida, é efeito do pecado. Esse você no mundo é movido por medo. Se o personagem acha que ele tem uma vida, a vida dele se chama medo. A vida dele é a morte. E você não tem que acreditar em mim, mas olhe para as sensações que te movem. Pare de ser superficial. Pare de fugir das sensações buscando um alívio imediato no mundo. Só o que vai acontecer quando você parar e olhar para dentro é encontrar a verdade. Então, ao invés de ficar ansioso e querer comer chocolate para se aliviar, se lembre de que Deus te criou. E o que isso quer dizer? Quer dizer, vai para dentro, olha para a sensação de medo que está aí na consciência e vê que ela não é real.
porque não há separação. Ao invés de cobrar o teu colega nervoso ali, porque o colega não fez o trabalho que deveria fazer, olhe para a sensação que está aí na consciência e não lá naquela imagem, não lá naquele trabalho. E então solte a identificação com o pecado, com a separação. Ao invés de se preocupar e ficar aí toda nervosa com os filhos, olhe sério e sem medo para a sensação de medo que está aí na consciência e não no mundo. E reconheça que não há separação. Agora mesmo, aqui tá chovendo e dando aqueles trovões fortes assim. E eu pensei, tá, vou colocar o celular para carregar, porque se a luz, se a energia se for, né, cair, ele não vai ficar descarregado, pelo menos eu fico com o celular carregado. E isso não parece uma coisa boba? Parece, né? Parece, mas não é. É medo. O personagem é movido pelo medo que está na consciência. E o convite aqui é ir além, é sair do medo, é parar de afirmar que a vida é o medo, porque não é. Percebe como a vida do personagem é o medo? Se chama medo, é literalmente medo. Medo é o que move ele, os personagens no mundo. É o que impulsiona cada um. Nós fazemos, nós planejamos, nós agimos, nós realizamos movidos pelo medo. É isso que chamamos de vida, percebe? É isso que chamamos de existência no mundo. Mas não é vida, é só medo, é morte. E a lição de hoje é o convite de reconhecermos que isso é morte e não a vida. Que a vida continua sendo a vida, porque não pode se misturar com a morte. Então hoje, fortaleça a sua decisão de ficar só com a verdade, de olhar só para a vida e não para o medo. Mantenha a atenção, não confunda a vida com o medo. Não ache que medo é a vida, não ache que medo é a existência. Não se engane quanto à existência. Se não há separação, a vida não pode ser medo. A vida continua sendo perfeita, total, eterna, íntegra, abundante. E nós, hoje, decidimos focar na vida, que não se mistura com as imagens, com os pensamentos, com as sensações, com um estado ilusório de consciência, certo? Então é isso.